Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse tapete retangular que eu achei que ficou muito bonito e é muito fácil de fazer. É uma excelente peça, principalmente para quem está começando no crochê, é um excelente treinamento. Quem está começando, eu quando comecei tive muita dificuldade em fazer peças retangulares, porque acabava sempre entortando. Então esse aqui é um excelente exercício para quem está começando, para quem já é experiente no crochê, é muito fácil de fazer, até um pouco repetitivo, mas é uma peça bacana, fácil de fazer, que a gente faz com muita tranquilidade. Essa peça aqui ficou medindo 78 centímetros de comprimento por 54 centímetros de largura. Eu usei 441 gramas de fio da Euroroma. Essa cor aqui é a telha número 710 e eu usei o fio número 6. A quantidade de fio usada, ela vai variar de acordo com a marca, de acordo com a cor, inclusive, e também de acordo com o seu ponto. Quem tem ponto mais apertado, quem tem ponto mais folgado, isso também influencia. Então, a quantidade que eu estou passando para você é uma quantidade aproximada, tá bom? Pessoal, eu usei para fazer aqui agulha de 3,5 milímetros, tá bom? E ficou nesse tamanho. Se você quiser ele um pouquinho maior, você pode fazer no fio número 8. Ele vai ficar alguns centímetros maior. Não vou ensinar a fazer o aumento, porque é um pouco complexo aumentar com esse bico aqui. Quem tem um pouco mais de experiência no crochê vai conseguir aumentar sem dificuldade nenhuma, tá bom? Mas como eu fiz pensando em quem está começando, eu não vou entrar nesse detalhe, não nessa peça aqui. Também fiz aqui um acabamento muito simples, em ponto baixo, pensando também em quem está começando no crochê. É um excelente exercício para quem está começando, né, no crochê. Fiz aqui com esse detalhezinho que eu acho que fica muito charmoso, muito bonito, dá um destaque, parece que não, mas dá todo um destaque bem legal isso aqui. E como eu já falei, um excelente exercício para quem está começando, para treinar ponto baixo, treinar ponto alto, enfim. Fiz esse aqui pensando em você que está começando agora, que procura peças bonitas, fáceis de fazer e que vai te ajudar a confeccionar peças retangulares para ficar assim, retinha. Se você gostou, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, que isso é muito importante para mim. O seu comentário me ajuda a saber se eu estou no caminho certo, se eu preciso melhorar, onde eu preciso melhorar. Todo comentário é bem-vindo para mim, tá? Você me ajuda muito, me incentivando, me ajudando, onde eu preciso melhorar e me dizendo se está legal assim, se eu posso continuar por esse caminho mesmo. Tá ok? Eu agradeço muito a você. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gostam de crochê, se você tem algum grupo, e assim você vai estar me ajudando bastante, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos começar. Nós vamos começar essa peça fazendo um cordão com 69 correntinhas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui o fio com o polegar e o indicador. Vou passar o fio aqui por cima do dedo indicador e com o outro dedo aqui eu vou firmar ele. Vou passar a agulha aqui por baixo do fio. Vou dar uma volta completa. Vou buscar o fio e passar aqui dentro desta laçadinha. Estamos começando aqui. Se você quiser, você já pode usar isso aqui como uma correntinha. Eu prefiro puxar para ficar bem firmezinho aqui. Agora sim, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer as minhas 69 e vem. Fiz aqui o meu cordão com as 69 correntinhas. Eu não fiz as correntinhas muito apertadas aqui. É importante que você não faça esse primeiro cordão, essas correntinhas de base aqui da primeira base,
muito apertado, tá? Porque senão corre o risco da sua peça afunilar. Ela vai ficando aqui embaixo mais estreitinho e à medida que você for subindo, ela vai enlarguecendo. Então, para evitar isso, você faz essas primeiras correntinhas mais folgadinhas. Se você tem um ponto muito apertado e tem dificuldade de fazer isso, uma dica é você usar a agulha maior. Essa daqui é 3,5 mm. Se eu tivesse essa dificuldade, eu estaria começando fazendo essas correntinhas com agulha 4 mm, tá bom? Depois das correntinhas, eu voltaria para 3,5 mm. Você pode fazer isso. Agora que nós fizemos as 69 correntinhas, você vai voltar aqui. Na segunda, você vai fazer um ponto baixíssimo sobre ela. Depois que você fez esse ponto baixíssimo, você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas aqui é o nosso primeiro ponto alto. Por que eu voltei uma correntinha, fiz um ponto baixíssimo na segunda e as 3 correntinhas? Poderia ter voltado 4 correntinhas e feito um ponto alto na quinta? Poderia. Mas o que acontece? Esse canto aqui ia ficar arredondado e eu não quero que ele fique arredondado. Eu quero que ele fique quadradinho, igual vai ficar aqui. Por isso, eu estou voltando apenas uma correntinha, na segunda um ponto baixíssimo e 3 correntinhas, que vale aqui um ponto alto. Agora, depois dessas correntinhas, que vale um ponto alto, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui, um para cada correntinha. Então, um aqui na correntinha seguinte e mais um na correntinha da frente. Eu tenho aqui agora um grupinho de 3 pontos altos. Depois que eu fiz esse grupinho de 3 pontos altos, eu faço 1, 2 correntinhas. Pulo aqui na base, 1, 2. A partir da terceira, eu vou fazer outro grupo de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada correntinha que eu tenho na base. Vai ficar assim. Depois dos 3 pontos altos, faço 1, 2 correntinhas e outro grupinho. Pulo 2 correntinhas na base. A partir da terceira, outro grupinho de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha que eu tenho na base. Depois que eu fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas na base. A partir da terceira, outro grupinho de 3 pontos altos. E assim nós vamos fazer até um total de 14 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer os meus e venho. Fiz aqui os meus 14 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar a peça pelo avesso. E vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Depois que eu fiz as 5 correntinhas, eu vou laçar o fio. Essas 5 correntinhas estão aqui, ó, em cima, no topo desse primeiro ponto alto. Eu vou pular o segundo e o terceiro e nas correntinhas aqui eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Depois que eu fiz os 3 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 pontos altos de base. Nas correntinhas eu vou fazer outro grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Depois que eu fiz o grupinho, 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 pontos altos de base. Nas correntinhas seguintes de base, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E dessa forma, nós vamos fazendo até um total de 13 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer os meus e venho. Eu fiz aqui os meus 13 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, depois do meu 13º grupinho, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou pular aqui na base 1, 2. No terceiro, que foram aquelas 3 correntinhas que a gente fez para começar,
Eu vou fazer um ponto alto na terceira correntinha, daquelas 3 que eu fiz para começar, bem no topo delas. Vou fazer aqui um ponto alto. E assim a gente encerra a segunda carreirinha. Nós vamos passar para a terceira carreirinha. A terceira carreirinha ela é composta por 14 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Nessa peça aqui, a gente vai alternando. A primeira carreirinha, 14 grupinhos de 3 pontos altos. A segunda carreirinha, 13 grupinhos de 3 pontos altos. A terceira carreirinha vai ser 14 grupinhos de 3 pontos altos. A quarta carreirinha vai ser 13 grupinhos de 3 pontos altos. E assim a gente vai alternando. Então agora, depois que eu fiz aqui esse ponto alto e encerrei essa minha segunda carreirinha, eu vou virar a peça pelo avesso e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Sempre que eu for começar a carreirinha com 14 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, eu vou começar com 3 correntinhas. Sempre que eu for fazer a carreirinha de 13 grupinhos de 3 pontos altos, eu vou começar com 5 correntinhas. 3 para dar a altura do primeiro ponto alto e 2 para dar o espacinho que eu vou precisar. Depois que eu fiz essas 3 correntinhas, que vale um ponto alto, eu vou fazer aqui nestas correntinhas 2 pontos altos. 1, 2. E assim eu já tenho o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos dessa carreirinha. Depois é só seguir fazendo 1, 2 correntinhas. Nas correntinhas de base, faço um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Terminou, 1, 2 correntinhas. Nas correntinhas de base, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim a gente vai fazendo até um total de 14 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu vou fazer aqui os meus e vem. Eu fiz aqui 13 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes e o grupinho 14 eu vou fazer com vocês. Então depois do 13º grupinho de 3 pontos altos eu fiz 2 correntinhas. Agora eu vou fazer aqui nestas correntinhas, na primeira e na segunda, 2 pontos altos. Um ponto alto para cada uma delas. Assim. E o terceiro ponto alto desse grupinho eu vou fazer no topo destas 3 correntinhas aqui que sobraram para mim. Então eu tenho aqui 1, 2, 3. Na terceira eu vou fazer um ponto alto. E assim nós temos o grupinho de número 14. E encerramos a volta de número 3. Nós vamos começar agora a volta de número 4. Para isso nós vamos virar a peça pelo avesso. Opa, desculpa, bati aqui. Virar a peça pelo avesso. Sempre que a gente for começar uma carreirinha nova, nós vamos virar a peça pelo lado do avesso. E agora, nós vamos fazer a próxima carreirinha, que é a carreirinha de número 4, ela vai ficar com 13 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Ela é igualzinha à segunda carreirinha que nós fizemos. Então, nós vamos começar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular esses 2 pontos que sobrou desse grupinho e nas correntinhas de base eu vou fazer 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3. Depois é só fazer 2 correntinhas e nas correntinhas de base seguinte 3 pontos altos. E assim a gente vai fazendo até um total de 13 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer os meus e vem. Fiz aqui os meus 13 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Depois do grupinho de número 13, eu vou fazer 1, 2 correntinhas.
Vou pular aqui na base 1, 2 pontos altos e no terceiro, que são as 3 correntinhas que nós fizemos para começar, no topo dela, na terceira, eu vou fazer um ponto alto. E assim nós encerramos a volta de número 4. Agora nós vamos começar a volta 5. A volta 5 ela será composta por 14 grupinhos de 3 pontos altos. Então eu vou virar a peça pelo avesso. E agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nestas 2 correntinhas que eu tenho na base e faço 2 pontos altos sobre elas. E assim, eu já tenho meu primeiro grupinho aqui desta carreirinha. Depois que eu fiz o meu primeiro grupinho, faço 2 correntinhas. Nas correntinhas de base da frente, faço 3 pontos altos. E é só repetir o processo. 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos nas correntinhas da frente, até um total de 14 grupinhos de 3 pontos altos que nós vamos fazer aqui nessa carreirinha. Eu vou fazer aqui os meus e vem. Eu fiz aqui 13 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer o grupinho 14 com você. Então, depois do grupinho 13, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Pulo aqui na base os 3 pontos altos de base. E nas correntinhas aqui, nas 2 primeiras, eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha que eu tenho na base. E o terceiro ponto alto, eu vou fazer aqui no topo daquelas 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na terceira, eu vou fazer o meu ponto alto, completando assim o meu grupinho de 3 pontos altos. E assim a gente encerra a carreirinha de número 5. Para fazer a carreirinha de número 6, nós vamos virar a peça pelo avesso e é só repetir o processo. A carreirinha 6, ela vai ficar com 13 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. O processo para fazer é o mesmo. Eu vou começar esta carreirinha aqui com você. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Se na volta anterior era com 14 grupinhos de 3 pontos altos e eu comecei com 3 correntinhas, agora nesta volta que nós vamos fazer 13 grupinhos de 3 pontos altos, eu começo com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo esse ponto alto de base, o ponto alto da frente, lembrando que estas 5 correntinhas estão no topo desse primeiro. Então eu vou pular o segundo, vou pular o terceiro e nas correntinhas de base eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Tenho meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Depois é só fazer 1, 2 correntinhas. E nas correntinhas de base da frente fazer mais 3 pontos altos. Depois 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos nas correntinhas de base que eu tenho na frente. E assim nós vamos seguir fazendo até um total de 43 carreirinhas, tá? Então, elas serão sempre, como eu já falei para você, alternando. Eu não vou continuar gravando esse corpo do tapete, senão a aula vai ficar muito extensa. Isto aqui é só repetição. Você fez a primeira carreirinha, fez a segunda. A terceira, as próximas é só você ir repetindo. Uma com 14 grupinhos de 3 pontos altos, a seguinte 13 grupinhos de 3 pontos altos, 14 grupinhos de 3 pontos altos, 13 grupinhos de 3 pontos altos e assim até um total de 43 carreirinhas que você vai fazer aí. Eu vou fazer as minhas 43 e eu volto para a gente continuar o tapete. Qualquer dúvida que você tiver, é só voltar o vídeo aí um pouquinho e esclarecer, tá bom? Eu já fiz aqui as minhas 43 carreirinhas, conforme as orientações que eu passei para você. E agora nós terminamos o corpo do tapete e nós vamos começar o bico. Para começar o bico, nós vamos virar a peça pelo avesso.
avesso aqui da última carreirinha que nós fizemos, né? Da penúltima é direito, da antepenúltima avesso e assim por diante, que é um avesso e um direito. Avesso aqui dessa que nós terminamos. E vamos fazer o seguinte, nós vamos caminhar aqui com 1, 2, 3 pontos baixíssimos. O terceiro ponto baixíssimo fica aqui nessas duas correntinhas. E agora nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Em seguida, nós vamos fazer ainda aqui nessas duas correntinhas de base 1, 2 pontos altos. Eu fiquei com um grupinho aqui de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Nas próximas correntinhas de base, eu vou fazer outro grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 1, 2 correntinhas, faço mais um grupinho de 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo até um total de 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pronto, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer, depois do meu quinto grupinho, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular estas próximas correntinhas de base e nas próximas pulo um grupinho de 3 pontos altos, as duas correntinhas, mais um grupinho de 3 pontos altos. Nas correntinhas seguintes eu vou fazer um lequinho composto de 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2, 3 pontos altos. Assim. Agora, depois desses 3 últimos pontos altos aqui do lequinho, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo esses 3 pontos altos aqui de base, estas duas correntinhas, mais esses 3 pontos altos de base. Nas próximas correntinhas, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Depois faço 1, 2 correntinhas e nas próximas correntinhas faço mais 3 pontos altos. Depois mais 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, até um total de 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pronto, já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora sobrou aqui para mim somente este grupinho de 3 pontos altos. Então eu vou fazer, depois do meu quinto grupinho aqui, 1, 2 correntinhas. Aqui nesse grupinho de 3 pontos altos, eu vou passar a agulha aqui por baixo do terceiro ponto. E aqui eu vou fazer o meu lequinho do canto, que ele vai ser composto de 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas e mais 1, 2, 3 pontos altos. Então, o cantinho vai ficar assim. E agora, é só você seguir exatamente como você fez aqui nessa parte menor, você vai fazer aqui nessa parte maior. Depois que você fez o grupinho de 3 pontos altos aqui, terminando o lequinho do canto, você faz 1, 2 correntinhas. Vem aqui nesse primeiro espacinho que você tem, logo após o grupinho que você fez aqui. E aqui você vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Depois é só você fazer 1, 2 correntinhas. E no próximo espacinho você vai fazer outro grupinho de 3 pontos altos. Até você completar um total de 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz aqui os meus 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas.
Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular aqui na base esses grupinhos, este outro espacinho aqui, mais esse grupinho, e aqui no segundo espacinho, depois do meu quinto grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Assim. Agora é só fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo aqui esse grupinho, o primeiro espacinho, o segundo grupinho. No segundo espacinho, eu começo a fazer outro conjuntinho de 5 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Pronto, fiz aqui os meus 5 grupinhos, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um grupinho, um espacinho, segundo grupinho, no segundo espacinho eu vou fazer outro lequinho com 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2, 3 pontos altos. Depois é só fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um grupinho, um espacinho, outro grupinho, no segundo espacinho, começo a fazer mais um conjuntinho de 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pronto, fiz aqui os meus 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E sobrou aqui para mim só esse conjuntinho aqui, esse grupinho de 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas, depois do meu quinto grupinho de 3 pontos altos. Vou vir aqui, passar a agulha por baixo desse, contando aqui de baixo para cima, 1, 2, o terceiro ponto alto desse grupinho. E aqui eu vou fazer um lequinho com 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas e mais 1, 2, 3 pontos altos. Depois é só fazer 1, 2 correntinhas e seguir fazendo 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e continuar como a gente vem fazendo. Esta segunda parte aqui menor, ela é igualzinha esta aqui primeira que nós fizemos. E esta segunda parte aqui maior, ela vai ser igualzinha esta segunda parte aqui maior que nós fizemos, tá? Então é só você seguir fazendo. Eu vou terminar aqui a minha volta e venho. Vim fazendo aqui a minha volta. Depois que eu terminei aqui o meu último lequinho aqui nesse último cantinho, eu vou fazer 1, 2 correntinhas e vou prender aqui naquelas 3 correntinhas que a gente fez para começar, 1, 2. Na terceira, eu vou prender um ponto baixíssimo. E assim a gente termina essa primeira volta do bico. Agora nós vamos começar a segunda volta. E nós vamos começar da seguinte maneira. Nós vamos caminhar com 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Depois do terceiro ponto baixíssimo, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer ainda aqui, nestas 2 correntinhas, onde nós subimos essas 3 correntinhas, que vale um ponto alto, mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora é só fazer 1, 2 correntinhas. Nas correntinhas seguintes, nós vamos fazer outro grupinho de 1, 2, 3 pontos altos. Depois 2 correntinhas, mais 1, 2, 3 pontos altos,
Depois mais uma, duas correntinhas e mais um, dois, três pontos altos. Então, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. Depois desse quarto grupinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí nós vamos vir aqui neste lequinho e vamos fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto alto. Depois dele, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos pular o próximo ponto alto de base. No terceiro, nós vamos fazer um ponto alto. Depois dele, uma correntinha. E aqui, nestas duas correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto. Depois dele, uma, duas correntinhas. E mais um ponto alto sobre elas. Depois desse ponto alto, nós vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui no primeiro ponto alto desse grupinho de 3 pontos altos e vamos fazer um ponto alto sobre ele. Depois dele, nós vamos fazer uma correntinha, vamos pular o segundo ponto alto de base e no terceiro, outro ponto alto sobre ele. Então, este lequinho vai ficar assim, com 1, 2, 3 pontos altos separados por uma correntinha, duas correntinhas e mais 1, 2, 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos pular esse primeiro grupinho de 3 pontos altos e aqui nas correntinhas de base nós vamos fazer o primeiro grupinho dos 4 que nós vamos fazer. Primeiro grupinho de 3 pontos altos, dos 4 que nós vamos fazer separados por duas correntinhas. Fiz aqui os meus 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. Agora, depois do quarto grupinho, você vai fazer uma, duas correntinhas. E vai vir aqui neste lequinho, que já é o lequinho do canto, e vai fazer no primeiro ponto alto, você vai fazer um ponto alto sobre ele. Depois você faz uma correntinha, pula o segundo, no terceiro você vai fazer um ponto alto sobre ele, uma correntinha. Chegamos nas correntinhas aqui separando os grupinhos, um grupinho do outro. E aqui nós vamos fazer um ponto alto, mais uma correntinha, mais um ponto alto, mais uma correntinha. Aliás, duas, 3 correntinhas. Então, nós fizemos 2 pontos altos aqui já, depois 3 correntinhas. Depois, nós vamos fazer mais um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto ainda e uma correntinha aqui nessas 3 correntinhas de base. Depois, nós vamos fazer um ponto alto no topo desse primeiro ponto alto do grupinho da frente, depois uma correntinha. E vamos pular o segundo, no terceiro ponto alto de base, um ponto alto sobre ele. Então, nós ficamos aqui no canto com 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por uma correntinha. Depois, 3 correntinhas e mais 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por uma correntinha. Nos biquinhos, nos lequinhos aqui da parte reta, que não é os biquinhos do canto, a gente faz apenas 3. Depois que você fez o quarto ponto alto aqui, virando, você vai fazer uma, duas correntinhas, vai pular essas duas correntinhas de base, vai pular esses 3 pontos altos aqui e nas próximas correntinhas você vai fazer o primeiro grupinho de 3 pontos altos dos 4 que você vai fazer separados por duas correntinhas. Fiz aqui os meus 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. Agora você vai fazer, depois do quarto grupinho, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Chegamos no lequinho. Aqui você vai fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto alto de base. Depois uma correntinha. Pula o segundo. No terceiro, um ponto alto, uma correntinha.
Nas correntinhas, você vai fazer um ponto alto, uma, duas correntinhas, e mais um ponto alto e uma correntinha. Aí você vai fazer aqui no primeiro ponto alto de base, um ponto alto e uma correntinha, pula o segundo, no terceiro, um ponto alto. Depois você faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pula aqui o primeiro grupinho de 3 pontos altos e nas correntinhas você começa a fazer aqueles 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. É com esse padrão que você vai trabalhar essa volta. Eu vou fazer a minha, vou completar a minha e venho. Terminei aqui a minha segunda volta do bico. Agora nós vamos começar a terceira volta aqui do bico. E para começar aqui a terceira volta, nós vamos caminhar com 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Você observa que o terceiro ponto fica sempre nas correntinhas. Agora, nós vamos fazer para aqui para cima 1, 2, 3 correntinhas, que vale aqui para mim um ponto alto. Agora aqui, nestas mesmas correntinhas, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu já tenho aqui um grupinho de 3 pontos altos. Depois eu vou fazer uma, duas correntinhas. Nas correntinhas seguintes, eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Depois dele, uma, duas correntinhas e mais um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu fico aqui com 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Depois do meu terceiro grupinho, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Depois eu faço aqui, já chego aqui no lequinho e aqui no topo do primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Na correntinha eu vou fazer um ponto alto sobre ela, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre a correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto aqui nas duas correntinhas que eu tinha feito para separar um grupinho do outro grupinho aqui. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Depois do sexto ponto alto, eu faço uma, duas correntinhas. Faço aqui ainda, nestas correntinhas de base, um ponto alto. E agora eu sigo fazendo um ponto para cada ponto que eu tenho na base. Um ponto alto, uma correntinha, conto a correntinha aqui como um ponto, exatamente como eu fiz ali do outro lado. Então, aqui nessa volta, o lequinho vai ficar com 6 pontos altos, 2 correntinhas e 6 pontos altos. Assim. Depois, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo esse primeiro grupinho de 3 pontos altos e nas correntinhas eu vou fazer o primeiro grupinho dos 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes que eu vou fazer aqui. Fiz aqui os meus 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora eu vou fazer, depois do terceiro grupinho, uma, duas correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre a correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre a correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre a correntinha e assim eu vou fazendo. A hora que eu chego aqui, nestas 3 correntinhas que eu tenho na base, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Depois do 9º ponto alto, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer ainda aqui nestas correntinhas de base 2 pontos altos. 1, 2.
E depois eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base, exatamente como eu fiz ali daquele outro lado. Então eu fiz aqui os meus 9 pontos altos. Então o lequinho do canto vai ficar com 9 pontos altos, 3 correntinhas e 9 pontos altos. Depois que eu fiz aqui o meu lequinho, os 9 últimos pontos altos aqui do lequinho, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular estas duas correntinhas de base, este primeiro grupinho e aqui na segunda correntinha aqui, dessas duas de base, eu vou começar a fazer os meus 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. E daqui para frente é só você repetir o que você vem fazendo ali. Você vai fazer 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntes. Depois você vai fazer 5 correntinhas. No lequinho você vai fazer 6 pontos altos, 2 correntinhas mais 6 pontos altos e só repetir o processo. Nos cantos, quando você terminar o terceiro grupinho de 3 pontos altos aqui, separados por 3 correntinhas, você vai fazer 2 correntinhas e repetir o processo igual lá você fez no primeiro lequinho. 9 pontos altos, 3 correntinhas, mais 9 pontos altos. E é só ir repetindo até você completar a volta. Eu vou completar a minha volta aqui e venho. Terminei aqui a minha terceira volta do bico com as orientações que eu passei para você. Quando eu fiz aqui as minhas últimas duas correntinhas, depois do último bico, eu prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 que eu tinha feito para começar. Agora nós vamos começar a quarta volta do bico e nós vamos começar caminhando com 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Agora nós vamos fazer subindo aqui 1, 2, 3 correntinhas, que vale um ponto alto para mim. Nestas mesmas correntinhas eu vou fazer 1, 2 pontos altos e eu tenho aqui o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Depois eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Nas correntinhas de base seguinte eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então aqui agora eu tenho 2 grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntinhas. Depois do meu segundo grupinho aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui nesses pontos altos do leque que eu tenho e vou fazer aqui, no meu primeiro ponto alto de base, um ponto alto. Depois dele eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou pular aqui na base um ponto alto. No segundo, eu vou fazer mais um ponto alto. Depois dele, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou pular aqui na base o ponto alto seguinte. No próximo, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Depois eu faço 1, 2 correntinhas. Pulo um ponto alto aqui na base e chego aqui nestas correntinhas de base. Aqui eu vou fazer um ponto alto, vou fazer depois dele 1, 2 correntinhas e ainda aqui nestas correntinhas de base mais um ponto alto. Agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas, pulo aqui na base esse primeiro ponto alto, no segundo eu vou fazer um ponto alto sobre ele, depois 1, 2 correntinhas, pulo 1 de base, no próximo um ponto alto e 2 correntinhas. Pulo 1 de base aqui no próximo, que é o último ponto da base, e um ponto alto sobre ele. Então o lequinho aqui nessa volta vai ficar desta forma. 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por duas correntinhas e mais 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por duas correntinhas. Depois do meu quarto ponto alto, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo aqui esse primeiro grupinho de 3 pontos altos da base. Nas correntinhas eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Então eu tenho aqui 1, 2, 3.
Depois é só fazer uma, duas correntinhas e nas próximas correntinhas de base, 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, nós já chegamos aqui no canto. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto de base e eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Depois eu faço uma, duas correntinhas. Pulo o próximo, no seguinte, um ponto alto sobre ele. Faço uma, duas correntinhas. Pulo o próximo, no seguinte, um ponto alto sobre ele. E assim eu vou fazendo até chegar aqui nestas correntinhas. Fiz então 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separados por duas correntinhas. Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui nas correntinhas de base eu vou fazer 2 pontos altos separados agora por 3 correntinhas, porque agora eu estou virando 1, 2, 3 correntinhas. Ainda aqui nas correntinhas de base eu vou fazer um ponto alto. Agora é só eu fazer aqui uma, duas correntinhas. Neste primeiro ponto alto de base que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre ele, depois uma, duas correntinhas e é só ir seguir fazendo. Pula um de base, no seguinte um ponto alto e duas correntinhas. Pula um de base, no seguinte um ponto alto, duas correntinhas. Pula um de base, no seguinte um ponto alto, duas correntinhas. Pula um de base, no seguinte um ponto alto. E assim a gente termina o lequinho com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados por duas correntes, depois 3 correntes e mais 6 pontos altos separados por duas correntes. Depois que a gente fez aqui os 6 pontos altos, a gente vai fazer, para sair aqui do canto, uma, duas correntinhas. Pulo essas duas correntinhas aqui, pulo esse primeiro grupinho, nas próximas correntinhas eu faço um grupinho de 3 pontos altos. Depois dele, eu faço uma, duas correntinhas. Nas correntinhas de base seguinte, faço outro grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora é só você seguir repetindo o que você já fez. Você vai fazer uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui neste lequinho, no primeiro ponto alto de base, um ponto alto, depois uma, duas correntinhas, pula um de base, no seguinte você vai fazer um ponto alto, duas correntinhas, pula um de base no próximo, um ponto alto, duas correntinhas, pulo esse aqui de base, chego nas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma, duas correntinhas. E é só ir seguir fazendo desta forma, até você completar a volta. Depois que você terminar aqui o lequinho, você vai fazer 5 correntinhas, 2 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e seguir fazendo. Todos os lequinhos são iguais, os das beiradas você já sabe como faz, os do canto também são todos iguais. Eu vou completar a minha volta e venho. Terminei a minha quarta volta com as orientações que eu passei para você. Encerrei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 que eu tinha feito para começar. Agora nós vamos começar a quinta volta e nós vamos começar caminhando com pontos baixíssimos. Nós vamos caminhar com 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, que vale um ponto alto. Vou fazer ainda aqui, nessas duas correntinhas de base, 2 pontos altos. 1, 2. Tenho aqui um grupinho de 3 pontos altos. Depois desse grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer uma, duas, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no meu lequinho e vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Vou contar as correntinhas como pontos também. Então, eu tenho um ponto, 2 pontos, que é um ponto alto, 2 correntinhas. Cada correntinha vale um ponto.
Vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre a primeira correntinha depois dele, um ponto alto sobre a segunda correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre cada uma das duas correntinhas que eu tenho aqui logo em seguida, depois um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre cada uma das duas correntinhas, dá 2 pontos altos então, um ponto alto sobre o ponto alto. Até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora eu cheguei aqui nestas duas correntinhas que está separando uma parte da outra do lequinho. Aqui eu vou fazer um ponto alto, depois dele duas correntinhas, ainda aqui nestas correntinhas de base um ponto alto sobre elas. E agora, a partir daqui, é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base, até eu chegar aqui neste último ponto alto de base. Terminei então aqui o meu lequinho e nesta volta o lequinho vai ficar com 2 grupos de 11 pontos altos separados por 2 correntinhas. Depois que eu fiz aqui o meu último grupo de 11 pontos altos aqui do leque, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular esse grupinho de 3 pontos altos e nas correntinhas eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim eu já tô chegando aqui no meu lequinho do canto. Então, para entrar no meu lequinho do canto, eu vou fazer apenas 1, 2 correntinhas. Vou pular esses 3 grupinhos de base, estas 2 correntinhas, e a partir deste ponto alto, que é o primeiro ponto alto do leque, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base, igual nós fizemos ali no lequinho anterior. Vim fazendo aqui um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base e até aqui eu fiz 16 pontos altos. Agora eu cheguei aqui naquelas 3 correntinhas que nós fizemos. Aqui eu vou fazer 1, 2 pontos altos. Depois eu vou fazer 2 correntinhas. Então, aqui nessa volta, para virar o cantinho, eu não vou fazer 3 correntinhas, como eu havia feito aqui na carreira anterior. Eu vou fazer apenas 2 correntinhas. Depois, eu vou fazer ainda aqui, nessas mesmas correntinhas de base, 2 pontos altos. 1, 2. Pronto. Agora, é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Igualzinho nós fizemos aqui nesse primeiro lado. Pronto. Então, nesta volta, o canto vai ficar assim. 18 pontos altos, 2 correntinhas e mais 18 pontos altos. Depois que você completou aqui os 18 pontos altos, você vai fazer 2 correntinhas. Vai pular estas 2 correntinhas da base, esse primeiro grupinho de 3 pontos altos, e nas próximas correntinhas você vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Assim. Agora, depois desse terceiro grupinho de 3 pontos altos, você vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora é só seguir repetindo aquilo que você já fez. Um ponto alto para cada ponto que você tem na base. Para virar, você vai fazer 2 correntinhas.
Para virar aqui, você vai fazer 2 correntinhas e seguir fazendo. Depois 5 correntinhas, um grupinho de 3 pontos altos, 5 correntinhas e vai repetindo. Eu vou com estas orientações concluir a minha volta e venho. Fiz aqui a minha volta com as orientações que eu passei para você. Prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha daquelas 3 que a gente tinha feito para começar. Agora nós vamos fazer a sexta volta, que é a última volta aqui do bico e a última volta aqui dessa peça. E aqui nós vamos fazer um acabamento aqui na peça com pontos baixos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, a gente tem aqui as correntinhas, nós vamos pegar por trás, aqui ó, você vai passar a agulha pelo meio delas, vai buscar o fio e vai fazer o ponto baixo. Para cada correntinha que você tem, você vai fazer um ponto baixo, sempre pegando pelo fio de trás. Os fiozinhos aqui da frente a gente vai deixar, porque nós queremos fazer aqui um detalhe, uma pequenina trança, que é um detalhe muito simples, mas que eu acho que fica muito bonitinho, dá um charme especial para esse acabamento aqui tão simplesinho. Quis fazer esse acabamento para você que está iniciando agora no crochê e treinando o ponto baixo. Nós treinamos pontos altos bastante aqui nessa peça. Eu acho que foi um trabalho, para quem está começando, um bom treinamento. E nós vamos encerrar também com um bom treinamento, fazendo aqui toda essa volta de acabamento com pontos baixos para a gente ir treinando, para você ir treinando o ponto baixo. Então você vai vir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui nestas 2 correntinhas. Sempre que você encontrar as 2 correntinhas, olha o detalhe como vai ficando bonitinho, eu acho muito charmoso. Sempre que você encontrar as 2 correntinhas, tanto aqui nesta parte reta, quanto aqui no canto, você vai fazer o seguinte. Para cada correntinha, você vai fazer 2 pontos baixos. Então, tem 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo aqui na primeira, mais um ponto baixo, ainda aqui nesta primeira. Então, fiquei com 2 pontos baixos na primeira correntinha. Na segunda, eu vou fazer também 2 pontos baixos. 1, 2. Sempre pegando por trás, para ficar aqui esta trancinha que a gente quer. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que você tem na base, tá? A única diferença, a única coisa diferente que vai ter em toda esta volta são esse aumentozinho que você vai fazer em cada vez que você encontrar as 2 correntinhas, tá bom? Com esta orientação, eu vou seguir fazendo, vou concluir a minha volta e venho para a gente terminar a peça. Vim fazendo aqui com as orientações que eu passei para você. Já estou terminando aqui a minha volta e eu resolvi terminar aqui com você. Então, estou fazendo aqui já os últimos pontos baixos, do jeito que eu ensinei para você, fiz ao longo de toda a volta. Cheguei aqui naquele ponto baixo onde nós fizemos aquele ponto baixíssimo para encerrar a volta anterior. Agora, aqui nesse ponto, eu vou fazer ainda um ponto baixo sobre ele. Depois, no ponto da frente, fiz um ponto baixo sobre ele, acho que você está conseguindo ver bem aí. No ponto da frente, eu vou passar a agulha pelo meio deles, vou buscar o fio e prender um ponto baixíssimo. Vou buscar o fio ainda uma vez, vou puxar e agora eu vou cortar para fazer o arremate. Puxo bem,
eu vou mostrar para você como é que eu faço o meu arremate aqui. Existem muitas formas de arrematar a peça, mas eu faço assim dessa maneira porque assim ele não solta. Você pode lavar na máquina, você pode lavar no tanquinho, você vai poder lavar onde você quiser que ele não vai soltar. Então aqui por baixo eu vou pegar um fio, aqui eu coloquei pelo avesso do bico, vou introduzir a agulha por baixo de um fio aqui e vou buscar o fio lá. Você pode fazer isso com agulha de tapeceiro, facilita bastante, mas eu estou mostrando para você aqui com agulha de crochê mesmo, para você ver que é possível. Se você não tem uma agulha de tapeceiro aí, não tem problema, faz com agulha de crochê mesmo. Puxei, você viu aqui pelo direito como é que ficou. Agora, eu vou vir costurando ele aqui por meio desses pontos, porque eu quero que ele fique bem aqui embaixo, que eu acho que fica mais fácil para eu arrematar. Trouxe aqui para baixo. Agora eu vou distorcer o fio, porque eu preciso de duas metades. Eu estou usando aqui o fio número 6, então eu vou ficar com 3 fios de cada lado. Vou introduzir a agulha aqui por baixo desse fio, vou buscar apenas 3 deles e aqui eu vou amarrar. Eu vou dar 2 nós. O primeiro nó eu não vou apertar, porque se eu apertar eu vou puxar aqui e não vai ficar legal. O segundo nó eu já vou apertar bem, mas não ao ponto de arrebentar o fio. Agora eu vou introduzir a minha agulha aqui por baixo dos fios e vou buscar. Agora sim, eu vou buscar as duas pontas. Não quero cortar ainda aqui, porque ainda está muito próximo aqui do nó. Pode ser que ele solte se eu cortar aqui muito perto. Vou trazer ele aqui para baixo desse outro grupinho aqui de pontos altos. E aqui eu vou introduzir a agulha pelo meio deles. Vou buscar de novo, trazer eles aqui por baixo. Agora sim, agora já posso cortar, que ele não vai soltar de forma nenhuma. E com isso fica pronta aqui a nossa peça. É só você estender ele aí. Você dá uma puxadinha para ele assentar os pontos, ó. Tá vendo? Para ficar bem assentadinho, para os pontos se acomodarem e a sua peça ficar bem top quando você colocar ela no chão, tá? Vou levantar aqui um pouquinho para você ver como é que ficou. Olha só que legal. Pessoal, se você fez essa peça por esta videoaula e gostou do resultado e ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Também deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, que isso é muito importante para mim. O seu comentário, ele é muito importante para eu melhorar cada vez mais, caso não esteja muito bom, caso eu tenha deixado a desejar em algum ponto, tá bom? Eu agradeço a sua paciência, obrigado pela sua companhia, por ter ficado comigo até aqui. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!